Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar um pouquinho sobre as dificuldades para o plantio da segunda safra de milho e principalmente os desafios que os produtores brasileiros já estão tendo que passar para essa nova segunda safra, a safrinha de 2025. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto ou ajudar a gente a entender melhor esse cenário é o Lucas Cavalcante, agrônomo e coordenador técnico de mercado da Nitro, já está aqui conosco. Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. O prazer é todo meu aí de poder estar contribuindo com vocês e todos que estão nos ouvindo e assistindo agora. Lucas, os trabalhos de plantio dessa segunda safra, eles até tiveram um avanço significativo nas últimas semanas, mas de fato essas atividades seguem ainda atrasadas quando a gente olha para anos anteriores, né? Com certeza, isso é impacto do plantio da soja, que já teve atraso lá atrás e com certeza atrasou a colheita e agora impactando no plantio do milho safrinha, né? Atrapalhando a janela. E se a gente pensar em dificuldades que isso pode trazer, Lucas, quais que são ali os principais desafios que o produtor passa a ter que conviver com esse plantio mais tardio, até se a gente olhar muitas regiões fora da janela ideal? O principal problema do plantio do milho safrinha, ou do milho safrinha, é questão de água, né, Guilherme? Disponível para o ciclo inteiro da cultura. Então, quando a gente pensa nisso, nós temos que imaginar estratégias que façam a gente aproveitar ao máximo essa água que já está disponível. Então, a, aprofundar raízes no solo para a gente poder, né, pegar águas de maiores profundidades quando não tiver mais chuva, é uma das estratégias a serem feitas para poder minimizar esse problema de questão climática, né? A gente sempre traz, né, Lucas, essa importância do clima para definir produtividade. Claro que não tem como controlar essas condições climáticas, mas então tem algumas ações, algumas ferramentas para os produtores mitigarem esses efeitos adversos do clima. Isso, com certeza. O que a gente tem que tentar é minimizar os riscos, né? Então, aproveitar ao máximo o que vai estar disponível. Temos ferramentas hoje na parte biológica, como bacilos aryabhatae, nós temos fisiológicos, como extratos de alga, um ascophyllum nodosum, nutricional, como um zinco no tratamento de semente. São todos fatores que ajudam a planta a sair mais rápido do solo e desenvolver raiz maior e aproveitar mais essa água. Então, a gente diminui o risco, a gente não zera 100%, mas aproveita ao máximo o que está disponível. Isso pensando já só na parte do plantio, né? É importante, né, Lucas, que todos esses pontos que você destacou, eles são antes até da gente começar a ter algum efeito desse clima, né? É tudo preventivo, né? Isso, com certeza. Toda a estratégia deve ser preventiva. Inclusive, pós-plantio, nós temos estratégias mitigadoras de estresse, que vai na parte nutricional, utilizando nutrientes como cobre, zinco também, que são antioxidantes, mas eles também devem ser trabalhados pré-estresse. A gente não deve esperar acontecer o estresse para aí sim a gente tomar alguma atitude. Depois que a planta já sofreu com aquela situação de falta de água, que é o mais comum para o milho safrinha, é muito difícil reverter. Tem estratégias para a gente minimizar também, né, como o uso ali de alguns aminoácidos, né, que fazem a planta voltar ao seu normal mais rápido. Mas o ideal mesmo sempre é a estratégia preventiva. Se a gente pensar em outros desafios importantes, Lucas, olhando para essa segunda safra de milho, pressão de pragas, de doenças sempre é um desafio importante. Inclusive, para essa safra já tem algumas regiões registrando alta presença de insetos, né? Isso. Pragas e doenças também para o milho safrinha vem a cada ano sendo mais significativo a importância devido ao aumento de área, né? E aí você facilita a proliferação dessas pragas e dessas doenças, o que impacta diretamente em ter um maior controle em cima delas, né? E aí aquele olhar preventivo que a gente destacou nessas questões de nutrição, de preparação de solo, também valem aqui quando a gente olha para pragas e doenças, né? Valem com certeza, porque uma planta mais saudável, uma planta mais sadia, ela sempre vai estar mais disposta ali a enfrentar uma situação de doença, vai pegar uma doença de maneira mais difícil do que alguma planta que já venha mais fragilizada, que não foi feito
né, nada para poder mitigar todo esse estresse, né? E pensando nesse cenário, Lucas, quais que são alguns dos pontos de atenção, os principais desafios do produtor hoje pensando nesse cenário de fitossanidade? Acho que o primeiro ponto para o produtor é ter uma boa parceria, né? Então, alguém que ali que esteja ombro a ombro mesmo com ele para poder ter esse acompanhamento e indicação personalizada para cada área, né? E aí, a partir disso, adotar as estratégias realmente para poder minimizar esse risco quando a gente vem para o fechamento de janela de safrinha, que é o que está acontecendo agora. Se pegar o Mato Grosso, né, deve estar aí, domingo passado estava com 67, 68% do milho plantado. Pela velocidade que vem vindo, eu imagino que essa semana deve fechar aí acima perto dos 80%. Então, já está no final, 28 de fevereiro é a data, né, que eles usam como data limite de plantio lá, mas a gente não pode deixar que esse milho sofra também. Então, a gente tem que usar todas essas estratégias para poder minimizar a perda. Lucas, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário e esses pontos de atenção para o produtor pensando nessa segunda safra de milho. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, né, pela oportunidade da participação. Eu acho que realmente a questão é reforçar isso, né? A gente ter uma parceria ali, ombro a ombro, que o produtor possa contar o tempo inteiro para poder apoiá-lo nas decisões e realmente trabalhar de forma preventiva aí para a gente minimizar todas essas perdas e ter uma excelente safra. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações e trazendo essas recomendações para os produtores. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. O Lucas Cavalcante, agrônomo e coordenador técnico de mercado na Nitro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho esses pontos de atenção que o produtor precisa ter pensando na segunda safra de milho. Essa safrinha de 2025 teve o plantio mais atrasado, mais alongado depois das dificuldades da safra de soja. Com isso, muita região ficou com esse plantio fora da janela ideal e aí aumenta o risco para o clima. O Lucas destacando uma série de opções que o produtor tem para tentar mitigar efeitos adversos do clima nas suas lavouras e também uma atenção bastante especial para pragas e doenças que também já são registradas em alta pressão, especialmente de insetos aparecendo em algumas regiões produtoras do Brasil. E aí o produtor precisa redobrar essa atenção, essas aplicações, esse monitoramento, especialmente esse olhar preventivo para a sua lavoura, para proteger o potencial produtivo do seu cultivo. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.